RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa, pela nossa RDC TV, canal 24 e 524 pela NET. Você pode nos assistir também ao vivo pelo Facebook, você já sabe, pode mandar mensagens. E a gente está aqui neste canal que conecta o Rio Grande com você. Eu estou com as minhas duas entrevistadas queridas de hoje. Uma eu conheço há muito tempo. Tudo bom? Cris Finkelstein. A Cris e o Dani, é isso né? Mesmo. Trabalham juntos, são casados, têm uma filha linda. Uma filha? Uma filha de 15 anos. Alice. Sim, 15 anos, né? 15 Nossa, anos. a gente se conhece há muito, muito tempo. E a Fernanda Vargas, que é cool hunting, é uma profissão super moderna, super cool, que está ali no canto do sofá. A Fernanda, a gente se conhece há cerca de um ano, mais ou menos, pouco menos, enfim. A gente se achou, sabe aquela coisa que as pessoas se acham? Pois é, foi o que aconteceu. A gente compartilhou a curadoria da viagem ao Salão de Milão esse ano, a Semana de Design de Milão, que tem o Salone, tem o Fora Salone, depois a gente vai falar por que estamos comentando a respeito disso. E ela caça tendências, é um espetáculo, né, Fernanda? É uma busca incessante sobre aquilo que está acontecendo no mundo, as novidades, aquilo que move o comportamento humano e influencia tantas áreas diferentes como a arquitetura, o design, a moda, o varejo, enfim, tudo que permeia esse universo. E tu tá ligada o tempo todo, né? O tempo Porque todo. não pode perder nada. É o tempo todo É. com a anteninha aqui, ó. O que está acontecendo, conectando os pontinhos. Que bom, né, Cris? Que tem gente ligada nas coisas. E é incrível que depois que a gente começa a fazer, até instintivamente, no meu caso, depois eu entendi o que eu estava fazendo, pesquisas, enfim. Eu não me intitulo uma cool hunting, porque tem toda uma questão de normas, procedimentos e atuação, enfim. Eu faço isso quase como um efeito colateral do meu trabalho. Tu nunca mais consegue olhar para um tijolo, um prédio, um verdinho do mesmo jeito, uma peça de design, uma cadeira, um tecido. E depois a gente traduz isso. No meu caso, como eu trabalho com conteúdo, né, eu converto isso em palestra, conversando com as pessoas, e a Fernanda de outras formas, depois ela vai contar pra gente. E eu acho que para os arquitetos não é tão diferente, mas o olhar de vocês ao ir a uma feira, a um evento, é um pouco diferente no sentido de que vocês estão preocupados com a estética, mas também vocês ficam furungando. Eu acompanho grupos há muito tempo, do qual eu faço parte, inclusive, das milanesas, e elas ficam furungando para ver como é que é a engrenagem, como é que abre aquilo, não é mesmo? Sim, boa tarde para todos, tá? Eu tô querendo dizer que tô muito feliz aqui de ter sido convidada por ti, Leone, que é uma amiga há muito tempo que a gente se conhece. Sempre prestigiando os arquitetos, né? E toda a tua história no mercado, né, de arquitetura e interiores. Eu acho assim, o arquiteto ele sempre tem um olhar diferente, diferenciado, como tu mesmo dissesse. E a gente realmente, além de nos preocuparmos com a estética, a gente está sempre preocupado exatamente como aquilo funciona. Como aquele elemento novo que está sendo apresentado vai funcionar dentro da casa das pessoas, ou do ambiente de trabalho, ou enfim, dentro do comércio, né, que é a área onde a gente atua, né? Nós atuamos principalmente na área de interiores, então realmente todos os objetos a gente tem que ver porque a pessoa atua principalmente diretamente com os objetos pequenos, enfim, né? Então na área de interiores é bem importante a gente estar focado nisso, né? É verdade, porque um ambiente é composto de muitos elementos, né? Materiais, funcionalidades, que para quem olha, eu sempre repito isso aqui, feito uma doida, para quem olha um ambiente bem feito, bem composto, um layout maravilhoso, parece que era óbvio. Parece natural, assim, né? Mas eu imagino, eu sei o quanto aquilo demandou planejamento, discussão, né, para focar. E na verdade, para chegar nessa sensação de que esse ambiente parece natural, teve muito estudo,
né? E muito empenho dos arquitetos para que aquilo ali chegasse, porque é muito mais interessante esse ambiente parecer natural do que ele atrapalhar as pessoas no seu uso. Então é isso que a gente sempre procura, né? Que esse ambiente consiga se relacionar com as pessoas, com o usuário de uma forma natural e gostosa, né? Que interessante, né? É mais ou menos o que acontece com o texto, né? A gente vai escreve, reescreve, reduz, limpa, tira mais do que coloca. E aí ele fica, parece que tinha que ser assim, era óbvio, aquilo tão simples. Agora, aquela simplicidade para a gente alcançar não é fácil. E no caso da pesquisa de tendências do teu trabalho, eu imagino que tem grandes birôs internacionais, de grupos multinacionais que pesquisam tendências no macro-universo, né? Que depois vão interferir até na cor dos carros, na cor de tecido, de revestimento, de tudo, né? A gente imagina que quem pesquisa tendências ou as grandes empresas fazem uma coisinha que... Não, é tudo... faz parte do mesmo universo. É uma grande árvore com muitas ramificações e a gente tem que entender onde é que está a conexão de tudo isso, né? Quando a gente fala de macro tendência, a gente está falando de uma coisa muito ampla, que ela permeia vários setores sociais, econômicos, culturais, e a gente vai afunilando tudo isso para chegar em algo que seja funcional ou que se aplique. Dentro da pesquisa que a gente faz na Juice, o nosso interesse principal é justamente transformar a pesquisa numa ferramenta de trabalho. Então, transformar aquilo que a gente está vendo de conteúdo, de informação que a gente está colhendo em algo que possa ser usado pelas marcas, seja na arquitetura para desenvolver um projeto, um ambiente, seja no design para criar um produto mais focado, que tenha uma funcionalidade, ou seja num branding para trazer uma marca que converse com as pessoas de uma maneira natural, bem como tu falaste, essa coisa orgânica. Isso. Daqui a pouco a gente vai saber tudo em detalhes. A gente vai agora a um intervalo comercial, vai lá tomar uma aguinha rapidinho e volta, e a gente vai conversar com a Cris Finkelstein a respeito do seu trabalho, para vocês terem uma ideia, um panorama da produção deste escritório aqui de Porto Alegre. Mas eu vou segurar a menina Fernanda aqui, porque a gente vai interagir muito ainda durante esta tarde de quinta-feira. Até já! Voltamos com arquitetura e design. Cris Finkelstein, o que caracteriza, tem alguma coisa que a gente possa dizer que caracteriza o trabalho de vocês, teu trabalho e do Dani? Olha, Leone, o nosso trabalho desde muito tempo, né? Já fazem 20 anos que a gente tem o escritório. Eu acho que ele se caracteriza sempre por uma busca constante de fazer o que é melhor para cada cliente, né? A gente sempre procura tratar cada cliente como único e como o primeiro. Sim. E, apesar de ter feito vários trabalhos para o mesmo cliente, enfim, cada momento é único na vida das pessoas, porque a vida das pessoas vai mudando. Então, a gente tem que sempre estar pensando novamente como se fosse o início. Pois é, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: como vocês estão já faz um tempo no mercado, tu acaba acompanhando mais de uma geração. Sim. Né? E aí tu faz o apartamento, por exemplo, dos pais, aí o filho cresce, tu faz o filho também, ou enfim, não que tu tenha uma idade avançada, mas as pessoas, vocês começaram cedo e as pessoas se mudam, né? Isso. Então, tu acaba acompanhando a família, acontece isso? Sim, acontece, tem famílias que a gente fez o apartamento, enfim, dos pais, e no momento que os filhos todos moravam naquele apartamento, e depois os filhos começaram a se mudar, e aí então a gente foi fazer o apartamento dos filhos, e de repente um se forma e a gente faz o consultório, enfim. Tem algumas famílias que vêm nos acompanhando, né, gerações, e também tem o caso da gente fazer tanto a residência, né, a casa da pessoa, como depois o negócio dela, enfim. Ou a casa da praia. Ou a casa, exatamente, a casa da praia, casa em outros lugares, enfim. Tem pessoas que a gente acompanha há muitos anos e isso é muito gratificante, né? Porque o retorno de um cliente vamos dizer assim, é o melhor retorno que tu pode ter, claro. Né? Uma e vocês trabalham basicamente com interiores? Foi se focando durante o passar do tempo na área de interiores. A gente foi se especializando e a gente
gosta muito, né? O Dani, o meu sócio, meu marido, ele é muito detalhista, então eu acho que quem gosta muito de trabalhar com detalhes está muito bem nessa parte interiores. Ah, com certeza. Né? Eu também gosto de trabalhar com coisas mais dinâmicas, né? E a área de interiores, ela é maravilhosa para isso, porque desde a fase de tu planejar ou fazer o projeto, planejar e ver ele pronto, é muito mais rápido do que quando tu trabalha com arquitetura, construção civil, né? Ah, sim. Que demora bem mais. Para quem então, tem uma certa ansiedade, né? Uma pessoa assim agitada, assim, vamos dizer que é uma área muito boa, tá? E ver o resultado é bom, né? Ver o resultado é maravilhoso. E hoje em dia, então, com as tecnologias que a gente tem, a gente consegue prever os resultados muito antes, que são todas a parte de imagem, de renders. Controla um pouco mais, né? Que a gente, quando a gente começou, não tinha, né? Até essa parte da gente, da internet, do Instagram, enfim, de tu tá começando a ver como é que tá ficando pronto antes do trabalho concluído. Isso é muito gostoso. Sim, e há um tempo as alternativas de mercado eram muito menores, né? E não havia as Fernandas para pesquisar tendências e as Eleones para divulgar coisas. Eu me lembro quando comecei a trabalhar nessa área, era muito previsível. A gente sabia que madeira seria usada, quais seriam as linhas da marcenaria, até onde poderia ter o revestimento de parede, porque o mercado oferecia poucas alternativas. Agora, a gente se surpreende, isso é maravilhoso, né? E a gente vai se surpreender daqui a pouco vendo imagens do teu trabalho aqui. E falando nisso, que também me lembrou uma questão assim, ó, tanto nós, como a gente tinha acesso a menos materiais e menos recursos, né, antigamente, alguns anos atrás, quanto os clientes, hoje em dia, eles vêm com muito mais informação, eles já vêm com muitas referências, né, que são lançadas pelo mercado, enfim. Então, isso aí, no final, ele facilita o nosso trabalho, porque a troca de informação entre a gente e o cliente fica muito mais dinâmica e proveitosa. Claro, você sabe, é mais fácil precisar o que ele gosta, o que ele não gosta. Exatamente. A gente está vendo agora uma imagem de um trabalho de vocês. Esse trabalho foi executado em Porto Alegre? Sim, é um trabalho para um cliente jovem. É jovem? É um jovem, exatamente. Que casou logo depois que fez o apartamento. Enfim, era uma ideia de ter um escritório que pudesse ter a flexibilidade de se comunicar com a sala ou não. E também porque ele poderia receber algum hóspede, enfim, nesse escritório misto de dormitório de hóspedes, que hoje em dia é uma tendência, não sei se pode Sim, os espaços são pequenos, os novos empreendimentos, exatamente, né? Empreendimentos menores, mas que nem por causa disso a pessoa quer ter um apartamento. Não quer abrir mão de nada. Exatamente, maravilhoso. Então daí entra a nossa criatividade para transformar esses ambientes. A gente está vendo ali esse é um lavabo banheiro social, que também é uma questão bem atual. Muitos apartamentos pequenos não têm lavabo, então a gente dá uma cara de lavabo a um banheiro social. Ah, bacana. Esse foi feito A gente pode ir passando isso aí. Uma residência em Canela. Aí tem um pouco mais de calor, aí já tem mais calor, tem algum design brasileiro nas poltronas, enfim, é uma coisa mais aconchegante, um rústico light, como eu diria, assim. Certo. A gente pode mencionar, quando houver peças assinadas. Ali tinha a mole do Sérgio Rodrigues. Tinha um par de poltronas moles. Eu fiquei meio muda aqui, né? Porque ver uma mole já é bacana. Duas, nossa, para quem não sabe do que a gente está falando, se puder voltar à imagem anterior, por favor, a foto anterior, a gente vai ver duas poltronas de costas na foto anterior. Chiclé, por favor, e Nina. E a gente é uma poltrona de... Isso aí, muito obrigada. É uma poltrona, um ícone, né, do design brasileiro. Feito pelo arquiteto Sérgio Rodrigues, enfim. Isso, é uma poltrona e uma banqueta, né, que acompanha. Em geral, é esse o conjunto. Exatamente. E foi... como é que ele dizia que era para a pessoa descansar depois de um dia de trabalho? Exatamente, todo conforto. Com todo conforto, E são peças icônicas, não são peças facilmente encontráveis, nem acessíveis. Assinadas, né? Fabricadas só por empresas autorizadas. Esse ambiente de lá também? Também é uma cozinha, também, madeira rústica. A gente vê que tem a mesma linguagem, A mesma linguagem, esse estilo que agora também está voltando, vai e volta, estilo provençal na área de mobiliário de cozinha, está muito em alta. Sim, detalhamento das portas, dos espelhos, né? A gente sempre gostou muito de fazer esse tipo de detalhamento e, enfim... E chegou num ponto que imperou o menos é mais, as pessoas confundiram com o menos é nada, então não é...
Agora o mais agora, mais, né? Eu acho que agora o estilo que a pessoa se identificar é o que a gente pode Isso, né, seguir. Fernanda? Depois pode... É interessante comentar isso, como se conecta com a tendência, né? Cada vez mais as pessoas procuram essa volta ao passado. Tem um pouco dessa questão do retromania, que a gente até comentou no nosso relatório, quando a gente trouxe sobre a Milan Design Week desse ano. Essa retromania de voltar, de resgatar um pouco valores. Acho que vem também de todo esse momento de troca de gerações e as gerações interagindo. Tudo acaba conversando bastante. É verdade. Ontem a gente conversou aqui com a Sara Oleiro, que está fazendo um workshop lá no Instituto Ling, e a gente falava sobre design afetivo. Então, nada mais é do que isso, né? O design afetivo, quando a gente coloca ele em prática, o que a gente faz? A gente vai buscar na nossa história, nas heranças de família, peças que correspondam ao que a gente gosta, o que lembra alguma coisa. E essa marcenaria, ou essas linhas atuais que tu mostraste aqui... Acabou de passar um projeto. São assim, né? Exatamente, foi essa a questão, aquela imagem última que passou. Foi essa imagem que está mostrando. Nesse apartamento nós resgatamos várias peças de mobiliário da família do cliente, inclusive essa poltrona que a gente está vendo foi completamente reformada, a outra bancada lá no fundo, enfim. E junto usamos elementos modernos, né? Claro. Que eu acho que isso dá identidade ao ambiente, ao apartamento, à residência. Ai, que lindo aquele armário ali. Também, um armário antigo de família, objetos, né, do cliente, que ele se identifica. Nós usamos na arquitetura de interiores, né, agregando elementos novos. Sim, ali também a geladeira. A geladeira retrô. A geladeira Ariston, se eu não me engano, era essa. Foi totalmente reformada, enfim. Sem contar que existem móveis, né, Fernanda, feitos agora, lançados agora, com esse ar retrô, pegada, né? A retromania, ela vem tanto do resgate de peças antigas, tu vai resgatar no antiquário, mas como também a inspiração do traço, do desenho, da forma que se tinha lá atrás para criar produtos completamente novos. Porque elas trazem, né, uma identidade tu conta uma história, no fim das contas, Exatamente, né? Tu acaba, isso da personalidade, tu conta um pouco da história do cliente, ele se sente à vontade contando e trazendo a história dele para um ambiente que pode ser totalmente novo, mas que vai ter aqueles pequenos elementos que coligam Com tudo certeza. aquilo. E aí a gente gera o que está muito na moda se falar, experiência, né, meninas? Exatamente. Geramos uma experiência afetiva, contamos um storytelling, uma história, né, que faça sentido. E é tão bom isso. Tu vê, a gente está aqui comentando essas coisas. Imagina, a pessoa vai visitar um cliente teu e diz, nossa, que linda essa geladeira. Pois é, era da minha avó, a gente restaurou, não sei o quê. Ou, aquela peça retrô. Ah, sim, eu vim em Milão e comprei aqui. Tem tudo isso. A questão, isso é gostoso, né? A questão o ambiente te abraça de alguma maneira, né? É muito interessante. E aí aquele ambiente é feito para aquela família, para aquela pessoa. Com aquela história. Com aquela história. Isso que é interessante. E se não faz parte da história passada dela, então ela vai escolher no mercado, que hoje em dia tem infinitas possibilidades, alguma coisa para se apegar a si, fazer parte da sua história a partir de agora. Né? Exatamente. A se apegar a alguma coisa, ou enfim, a se conectar com alguma coisa. Todos precisam ter ambientes iguais, né? Isso que é o nosso, e as eu acho que esse é o misturas, nosso né? trabalho. A gente está vendo agora ali, as misturas também são bem-vindas, né? De épocas, de estilos. Só que, claro, pela mão do profissional, sabendo como fazer, você não pode ficar só uma sobreposição, um ar de quase bagunça, Exatamente. né? A gente está vendo agora um ambiente de jantar, assim, um piso bem porcelanato, pode ser? Um porcelanato, uma sala de jantar também com bastante uso de madeira natural. Madeira nos móveis, enfim. Também eu diria que é um rústico light, que tem uma pegada de elementos naturais, cadeiras de fibra, enfim. Sim. E essa amplidão. Desculpa, teve uma época que fazer alguma coisa dentro do estilo da época, ou diferente, era sinônimo de usar madeira de demolição, lembra? Era exatamente. O rústico mesmo. Exatamente. Agora, o rústico ficou mais light, ficou integrado, ficou junto com outros elementos, ele ganhou um equilíbrio, né? E muitas vezes o rústico pode estar em alguns objetos que a gente agrega, né? Aquela arquitetura mais sisuda, enfim, a volta do natural. Menor escala, né? Tu falasse também é muito importante da gente ter o toque, né? A cara da madeira. Exatamente. Até nos produtos industrializados, né? A busca pelo desenho do veio da madeira. E falando também na época passada, assim, o pinus, outro dia eu falava, o pinus com nó,
Deus o livre. Não era queria considerado uma madeira. E eu achava lindo aquilo. nobre. Será que eu sou louca? Todo mundo, não, tem que ser lisinho, tudo igual. Mas aí não tem a cara da árvore, né? Hoje, agora, né, Fernanda, a natureza é super bem-vinda em todas as suas manifestações, A né? gente chama essa macro tendência de natural mood. Então, essa pegada da natureza entrando nos ambientes, integrando os ambientes de uma maneira muito forte, ou mesmo se você vai para a parte da gastronomia, ou começa a ir para a parte da moda, o uso de tecidos, a consciência do que pode ser usado ou não, tudo vem desse natural mood, essa reconectividade, se reconectar à natureza, que tem sido bastante forte também, que daí já joga para uma outra tendência que é o well-being, wellness, o bem-estar, em como você cuida do seu corpo, da mente e etc. Viu só? Essa tendência, tomara que venha para ficar, né? Porque que é coisa melhor, né? Uma delícia, coisa do bem-estar, do conforto, né? A natureza traz isso. E olha só, agora a gente está vendo tons suaves, as candy colors, os tons pastéis, né? Como é que é a questão da paleta de cores nos seus projetos? Como é que tu lida com isso? Geralmente a gente opta por usar uma paleta de cores assim, mais fashion, vamos dizer assim, mais do momento. Em ambientes onde a gente sabe que vai ter um período de uso menor, em quartos de jovens, quartos adolescentes, de bebê, de criança, enfim. Deixando para as áreas de estar, do convívio da família, uma paleta de cores mais suave e mais neutra. Eu acho que deu para perceber ali. Sim. A não ser, é claro, quando realmente o cliente gosta e quer trabalhar com cor, enfim, vai se sentir bem ali, a gente... Claro que topa essa Agora é bom, essa né? parada, Alguém né? que tope Claro fazer que uma coisa sim, diferente. uma coisa diferente, né? assim, claro. E os objetos também de design, já que a gente vai falar de design daqui a pouco, vêm a ajudar nisso, porque tu pode colocar cor em objetos, em pontos específicos. Às vezes a gente coloca cor, por exemplo, numa cadeira, enfim, Sim, um ambiente... estamos vendo isso, inclusive, isso, uma cor que está bem na moda, né? Tipo, vendo um elemento colorido e o resto neutro. Gold, o resto neutro, que é um quarto, uma suíte, um closet, enfim, a penteadeira teve um destaque ali todo especial, uma cadeira É por isso que quando a colorida. gente vai a um restaurante, a gente vê mais loucuras, né? São espaços que tu vai passar rapidamente, depois vai sair, enfim, então todo mundo tolera mais. Esse ambiente, Leônia, a gente trabalhou com a questão da flexibilidade, que é uma coisa que nos agrada muito, que é tu conseguir propiciar que aquele mesmo ambiente possa ser usado de maneira diferente. Então, o cliente Adoro, conta tudo. entra no closet, né? Se ele quiser se isolar, enfim, as portas, quando fechadas, são portas de espelho. E quando ele entra no quarto, enfim, ali tem todo o ambiente do quarto, mais sereno, mais sossegado, que à noite também fecha aquela porta e fica, né, super escuro, assim. Os clientes disseram, voltei para casa e me senti num quarto de hotel. De tão escuro, de tão confortável, né? A gente está vendo do outro lado, agora fica mais fácil de entender. É uma suíte bem grande, enfim. Enorme. E a cabeceira tem aquela orelha, assim, né? Que abraça, né? Que abraça, agora que fechada. dá o conforto, enfim. Muito bacana essa. Porque hoje em dia, depois que se derrubou, saiu do passaprato para derrubar paredes em geral na casa, agora também está se colocando umas questões de flexibilidade, como tu mostraste muito bem aqui. Né? Nem sempre a gente quer todo o tempo tudo aberto. Exatamente. Quando quiser, fecha. Quando quiser, abre. Né? Exatamente. E isso, o profissional tem essa maestria na hora de lançar o projeto, de saber que vai funcionar, que vai ser fácil de usar, não vai ser uma coisa complicada, né? Isso a gente consegue através da tecnologia que existe hoje em dia, né? E aí a nossa mente pode criar muito mais à vontade, porque as coisas podem ser executadas, né? Exatamente. A gente está vendo agora aí uma área de trabalho, né? Um escritório. Isso, na verdade, é um consultório. Um consultório. E é uma outra área que a gente... Eu falei escritório. Parece, porque é uma área que está uma área, assim, onde ela trabalha, enfim. É uma outra área que a gente atua e gosta muito, a área de clínicas médicas. Sempre tentando imprimir uma característica própria, né, do profissional. E aí, por isso que fica exatamente com uma... E aí eu queria te linguagem. perguntar uma coisa. O que eu tenho observado? Que os espaços de trabalho, como especialmente os consultórios, que recebem pessoas, que atendem clientes, às vezes de psicologia, enfim, alguma especialidade médica, cada vez mais tem cara de casa.
E cada vez mais a casa se presta para que as pessoas trabalhem em casa. Está havendo uma mistura, né? Não só de estilos, mas de funções. Exatamente. Nos ambientes. Os profissionais, eles querem imprimir a sua personalidade, né? Querem que o cliente chegue e enxergue além. Ali também é uma outra clínica médica, além do médico ou além daquele profissional que está atendendo, a pessoa que está ali atrás, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Sim. A gente tem que... A humanização. Né? Exatamente. Então, assim, a gente percebe isso, né, ao longo do tempo, e eu acho legal que vocês, da área de vocês que estudam, conseguem dar o nome, né, às atitudes humanas, mas a gente percebe isso, então, por isso os espaços comerciais, enfim, espaços de trabalho, eles estão adquirindo mais essa característica humana. Humanizada, né? Olha só. Aí áreas de... Área corporativa, um cliente bem tradicional, enfim, né? Onde às vezes tem que imprimir aquela imagem de poder e de... Sim, tem tudo isso por trás do projeto. Tem tudo isso por trás e a gente atua nessa área, enfim, sempre tentando dar alguma característica mais pessoal dentro do que é possível, certo. Né? Que bonito aquele projeto anterior com mapas e tudo. Exatamente, foi marcado exatamente uma multinacional, onde se marcou nos lugares do Globo, onde elas atuam, né? Exatamente. Muito bacana. A gente vai fazer, tá muito bom o papo, mas a gente tem que fazer uma interrupção. Nós vamos ao intervalo comercial. Depois a gente volta para falar um pouquinho mais com a Fernanda, que tá ali louca para falar, se envolver mais no assunto. E no final a gente conversa com as duas juntas, que tá muito bom. Muito boa essa interação. A gente vai ao intervalo comercial e voltamos já já. Valder Design. Eu tenho uma pessoa da minha equipe que andou por lá vendo umas coisas e vai mostrar pra gente, vai nos contar. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Boa tarde para quem está assistindo o programa Arquitetura. Boa tarde para quem está Boa tarde para quem está assistindo o programa Arquitetura e Design com a nossa querida Leone Prestes. Um beijo, Leone. Eu sou Fernanda da Jew School Hunting. Eu estou aqui direto de Londres fazendo a cobertura da London Design Festival, uma das semanas de design que mais tem crescido aqui na Europa. A característica mais bacana aqui da London Design Festival é como ela se mistura com moda, como ela se mistura com arte e com tudo aquilo que influencia o design. A outra coisa muito bacana de ver é como as coleções que já foram apresentadas em outras feiras, como a Maison d'Objet ou mesmo a Milão Design Week, são apresentadas aqui. A gente está, por exemplo, no showroom da Moi e a gente veio conferir como a coleção Museu dos Animais Extintos, que foi apresentada em abril lá em Milão, veio parar no showroom da marca, que é um espaço muito menor e diferente aqui na cidade. Então a gente veio conhecer e conferir o resultado. A gente espera todos vocês em abril do ano que vem lá em Milão para mais uma cobertura e mais uma Design Week, e Londres Design Bienal no ano que vem também vai ter um grupo exclusivo com a curadoria da Leone Prestes na parte de conteúdo e organização da Juice e da Inovatrips. Que tal? Tô bem, né? Uma correspondente em Londres, não quero mais nada da vida. Fernanda Vargas Cool Hunter, querida. A gente conversava agora há pouco aqui a respeito da aplicação, né? Das tendências nos ambientes e tudo. E tu viste várias tendências lá, várias coisas que estão em alta, e como tu falaste, as coisas vêm evoluindo, né? Não tem uma ruptura, daqui a pouco não é mais nada disso, é outra coisa, né? Quando a gente fala em tendência, a gente fala muito do macro, do micro e como tu envolve todas as áreas, como eu tinha comentado no primeiro quadro. Quando a gente trata de feiras lá na Europa, todas elas acabam se conectando, porque as marcas, elas participam de todos os eventos, mas em cada um elas vão trazer um toque diferente. Lá em Londres, a gente pode perceber de uma maneira muito clara como essa integração com a cultura londrina, na maneira como eles consomem design lá, acaba influenciando. Então, pelo vídeo que a gente viu ali do showroom da Moi, por exemplo, já vem de uma maneira diferente, eles apresentam o produto de uma maneira diferente, tu tem um espaço menor, tu interage até muito mais. O espaço da Moi em Milão, por exemplo, é enorme, gigante. Né? É um galpão, uma coisa passa, se quiser, o dia inteiro lá dentro. Sim. Então, ali em Londres acaba sendo um pouco mais minimalista, até eu diria um pouco mais British, essa coisa um pouco mais formal. Tem tudo isso, né, da cultura local interferir até no jeito de mostrar as coisas, né? Sim, e o espaço, o tamanho, tudo, né? E acho que o evento em Londres, ele é um evento muito eclético.
ele não é exatamente uma semana de design. Ele é uma semana de arte, design, comportamento, moda. Ele mistura muito as coisas. Ele tem muito mais marcas do espectro artístico do que não só do design ou focado em produto, em comercial. É um festival mesmo. A gente vai ver um outro vídeo da Fernanda agora, para a gente entender um pouco melhor essa questão das tendências que foram mostradas em Londres, e depois a gente comenta aqui de novo e a Cris também dá um pitaco dela sobre o que foi lançado lá. Olá pessoal, eu sou a Fernanda da Jew School Hunting, estou falando diretamente da London Design Festival em Londres, uma das maiores semanas de design aqui da Europa. A gente está fazendo a cobertura do evento aqui esse ano, em aquecimento já para Semana de Design de Milão, que acontece em abril do ano que vem. O que a gente está vendo aqui é muita interatividade, muitas instalações, são mais de 10 distritos de design espalhados por toda Londres, muita interatividade com arte e com fashion. São 4 feiras voltadas para decoração, para design de interiores e para objetos, muita coisa acontecendo. Sustentabilidade, palavra-chave aqui da feira, assim como design de serviços e design thinking. Muita interatividade e mostrando como o design é uma área muito ampla e que influencia a vida de todo mundo em vários aspectos. É verdade, né, Cris? O design influencia a vida da gente em vários aspectos, né? Eu acho que hoje a gente tem mais consciência disso do que tinha há um tempo, né? A caneca tem design de superfície, o copo transparente, alguém brifou e desenhou o copo americano, aquele acho que é Nadir Figueiredo, aquele clássico. Então, tudo tem design na nossa vida, né? Impressionante, né? Hoje em dia até, eu sei, a minha filha, enfim, até o Snapchat tem ali um perfil, enfim, que foi desenhado por alguém e foi pensado, né? Hoje em dia ninguém mais aceita qualquer coisa, né? Ou qualquer produto, assim, sem design, sem alguém ter pensado e ter planejado, né? Isso é muito bom. Sim, e Fernanda, a gente comentava, acho que foi ontem, a gente conversou sobre o fato de que, pelo menos a mim importa muito saber, não que eu seja assim, perfeita nesse aspecto, que ninguém é, até porque a gente não tem informação suficiente, mas a mim importa muito como é que as coisas são produzidas. Eu contava para a Fernanda que eu comprei um casaco quando eu fui lá em Paris, na Maison Objet, e eu descobri que ele tinha sido feito a partir de garrafas PET. Nossa, aquilo ganhou importância para mim, um valor, aquela marca, eu passei a olhar de outra maneira, né? Tu chegaste a ver em Londres essa questão da sustentabilidade, da reciclagem, do reaproveitamento, enfim, da gente ser mais correto e cuidar mais do nosso planeta? Sim, muito, muito mesmo. Uma loja, por exemplo, uma das áreas fashion que estava dentro do festival com evento oficial, ali na Regent Street, quase chegando em Piccadilly, um dos pontos mais turísticos ali de Londres, que todo mundo passa na frente. Essa loja, ela foi toda impressa, a estrutura, depois da estrutura física da loja, todo o material, todo o mobiliário, todos os expositores foram impressos em 3D e traziam um produto que é uma coisa que a gente vê há anos atrás, mas reinventado. Sabe aquela a argolinha da latinha, quando tu abre? Sim, a gente já viu isso ser feito em diferentes maneiras, de uma maneira mais artesanal, mundo afora. E lá eles incorporaram isso nos produtos de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito cuidadosa, e tu nem percebia que, na verdade, era a argola da latinha. Aquilo. Né? Olha só. E todo esse artesanato é feito lá na África por uma comunidade, então envolve o social design nisso também. Então tu tá combinando a sustentabilidade quando você produz o produto, uma reutilização com uma arquitetura de loja e um mobiliário que também pensa nessa questão do 3D, que dá uma reutilização para o plástico, e ao mesmo tempo tu tá inserindo o social design nisso, incentivando, dando empoderamento para uma mulher que está produzindo um produto lá no outro lado do mundo. Então tudo isso se conecta muito, e a London Design Festival apresentou muito isso. A Bienal tinha muita coisa com reaproveitamento, a importância que a gente está dando para os produtos que são criados, né? Como a gente usa, qual é o material, de onde vem, qual é o resíduo que ele pode deixar no pós. Essa preocupação vem sendo cada vez maior, né? Não só produzir conscientemente, mas como isso é descartado depois, como isso tem fim em todo o ciclo, em todo o processo. E lá em Londres a gente tem muita gente estudando isso. Então a gente tem a Central Saint Martins, a gente tem o próprio Tom Dixon incentivando isso, o novo QG dele. Me conta do novo QG do Tom Dixon. É um sonho, é um sonho. Aqui. Eu descobri que o Tom Dixon não estava em Milão. Eu vi ele lá na
o stand, enfim, da grife dele, na Maison Objet, achei bacana, fiz foto, uma luminária, o estúdio dele pediu para usar, imagina, pensa no Instagram, a foto da minha luminária, porque acharam bárbara a foto que eu fiz, que foi a melhor foto feita sobre daquela luminária. Eu fiquei super emocionada, não sei se usaram, fiquei tão nervosa com aquele negócio, tinha que dar autorização, isso eu não autorizo tudo, enfim. Imagina, como não? Quem não quer? Eu pensei, nossa, lá em Milão a gente vai ver mais ainda. Não, aí ele não foi porque estava prestes a inaugurar o QG. Ele estava... Quando a gente fala de QG, que nem o Armani tem em Milão, essas grandes marcas, eles têm quarteirões, né, nas grandes capitais, metrópoles de design do mundo, aonde tem produção de coisas, criação, escritório. É um negócio de primeiro mundo, showroom, incrível, né? É um dos distritos de design que está crescendo ali em Londres agora. Ele fica atrás da King's Cross Station. Então tem a faculdade da Central St. Martin's ali, que está focada no design. Então ele está coladinho na universidade. Ele já está sugando e colocando informação ali o tempo todo, quase uma incubadora. E ele tem essa área, então, que ele revitalizou ali em volta, com fontes, bem junto ao Regent Canal. Então você fica ali do lado da água, tem natureza em volta. Ele revitalizou todo este prédio que estava abandonado há muitos anos, e ele fez um restaurante, embaixo tem a loja e em cima tem todos os escritórios onde ele está lá com a equipe coordenando toda a marca dele mundo afora. E ele foi muito legal na Design Week, que ele montou essa estrutura e ele trouxe uma questão de sensorialidade nas exposições. Então ele convidou um pessoal que faz a estamparia da impressão de tecido das poltronas dele, que veio mostrar como fazer esse trabalho na prática. Então eles estavam imprimindo no couro ali em tempo real. Maravilha. E depois ele tinha lá dentro da loja uma área que depois das 6 da tarde, para interagir com esse pessoal jovem que vinha da universidade que está ali. Era um eletroestúdio, que daí a música conversava com os materiais dele, tinha essa coisa da sensorialidade dos 5 sentidos, o restaurante ali do lado também degustando. Foi muito bacana essa experiência que ele proporcionou no evento. Foi durante essa semana? Então. Foi durante a semana, que aconteceu agora no dia 18 ao dia 23 de setembro, no mês passado. E a Fernanda tem não sei se é sorte, prazer ou escolha de vida, né, de morar em Londres. Então ela tá ali no centro das coisas, se desloca para um lugar, vai numa, vai na outra, então vê tudo isso. Me chamou a atenção duas coisas nessa conversa, essa fala tua agora, que é a questão do design incorporando um caráter social. A gente tem mesmo aqui no Brasil muita gente que trabalha em comunidades, que tem um trabalho que vai, sei lá, na Amazônia, ou aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira, no Pampa, e finaliza peças de design. A peça tem uma parte industrializada, um acabamento artesanal que envolve pessoas, envolve comunidades, dá trabalho para pessoas que não tinham outra oportunidade de gerar renda para a família. Isso é maravilhoso. E também me chamou a atenção essa questão toda que tu falavas do Tom Dixon, né, de criar essa rede toda. Como o design propaga, enfim, ações, um progresso, né? Ele modifica uma região inteira com a arquitetura, com o próprio design, às vezes com ações de arte, com lazer, com gastronomia, com moda, tá tudo incluído, tudo inserido no mesmo. Eu acho que o design, ele é uma das áreas que ele tem esse maior poder de entrar na tua vida, de fazer parte da tua vida e da tua história, até mais que a moda, porque a moda muitas vezes é um statement do momento. Tu vai ali, tu vestiu, depois tu trocou ela muito rapidamente e ela é muito mais rápida nesse sentido. O design, ele tem um apego do objeto, de tu incorporar ele na tua vida, de como tu tá usando aquela poltrona na tua casa, ou de como tu fez aquele ambiente fazer parte daquilo que a gente comentou, de contar uma história. O design, ele tem essa propriedade de ser muito pessoal, de entrar na tua vida de uma maneira muito específica. É uma das poucas áreas que eu acho que conseguem fazer isso de uma maneira muito, muito natural, orgânica. Muito bem. A gente vai continuar falando sobre isso, mas agora a gente vai ao intervalo comercial e já voltamos. Vamos ver agora a aplicação do design de interiores e da arquitetura de interiores nos projetos da Cris e do Dani Finkelstein. A gente tem várias imagens que a gente vai
comentar com a Fernanda, porque, Fernanda, essa questão que tu viste toda lá e tu trouxeste pra gente, a aplicação na prática é dentro de um contexto de um ambiente, como a gente está vendo agora aí, né, Cris, que é um espaço comercial, né? Ambiente comercial, uma loja. Uma relojaria e ótica, onde a gente deu um estilo àquela vontade do cliente, né? Porque cada cliente tem já a sua maneira de expor, a maneira que gosta, enfim, e a gente sempre dá uma roupagem nova, isso, dando uma cara mais moderna, enfim. E a gente poderia falar nessa questão dos painéis, né, Fernanda? Sim, a questão ali de você trazer um pouco a experiência que o cliente possa, aí falando em cliente final, né, como é que tu vai fazer a experiência do cliente ser refletida no teu ambiente de loja, para que ele tenha despertado o desejo da compra, querendo ou não, a gente mexe com essa questão do desejo. Do consumo. Né? Do consumo. Um espaço comercial é disso que se trata. Exatamente. Tu tem que encantar o cliente, tu tem que trazer ele para dentro do teu branding, tu tem que incorporar aquela questão não só dos valores, mas tudo aquilo que está tendo como tendência de produto no ponto de venda, para que ele consiga se conectar àquilo que tu está querendo vender no final, né? E se você não tem um trabalho de arquitetura bem feito nisso, com certeza a informação se perde ali. Ainda mais quando se trata de um ponto de venda com tantos produtos diferentes em quantidade, exatamente, né, Cris? E a gente tenta dar um destaque, assim, criar alguns elementos de destaque que dá pra ver na outra foto, para que alguns possam ser destacados, enfim, Isso, a gente pode mudar a imagem para ver o que mais que a Cris trouxe pra gente. Agora a gente volta para um projeto residencial. É bom para fazer um contraponto, né? De que tu tens que... Com o que tu lida num projeto residencial, né? Diferente. Esse também é um projeto de suíte que está aparecendo, onde foram unidos mais de um quarto, enfim, para virar uma grande suíte, onde o cliente queria ter um pequeno escritório, agora na sequência vai mostrar. Então essa é a parte exatamente da cama, onde nós desenhamos todas as peças, cabeceiras, mesas laterais, enfim. Aí está o pequeno escritório, foi utilizado na parte central, né? Onde nós tínhamos até um pilar da estrutura, enfim, e com televisão. Aí nós temos aqui um sofá-cama também. Então é um quarto multifuncional. Desculpa, do pilar ser incorporado ao projeto, né? Tirar partido do problema. Tirar partido, né? E ele já divide, enfim, ele faz a questão ali das áreas, ele atrás do pilar fica a área de vestir dela, né? Fica o closet dela e aqui fica o closet dele, que vai dar acesso ao banheiro dele e do outro lado o banheiro dela. Então, é um quarto multifuncional, né? Enfim, as pessoas têm os seus micro ambientes, microcosmos, como eu digo, onde eles têm ali tudo que... É interessante tu comentar sobre essa multifuncionalidade dos ambientes, Cris, porque a gente viu, por exemplo, na Clerkenwell Design Week, que é um distrito de design de Londres, eles têm a sua própria semana de design que acontece em maio. Eu estive lá em maio também e a grande quantidade de ambientes que estavam integrando workspace com living space. Então, você trazer essa intimidade para o ambiente de trabalho, tornar ele um pouco mais pessoal, né? As pessoas acabam trabalhando muito remoto hoje em dia. Em Londres essa tendência é muito grande por questões de deslocamento, por questões de conforto. Né? Tem muita gente hoje trabalhando remoto, eles querem ter esse conforto. Claro. E aí no workshop que eu participei vinha um contraponto também deles falando que com certeza não só a casa vira um ambiente de trabalho, mas o ambiente de trabalho tem que ter cara de casa hoje em dia. Isso, o funcionário quer se sentir num ambiente em que ele tenha um relax, que ele não está só ali sendo um robô trabalhando numa mesinha. Então tem que ter aquela interatividade, tem que trabalhar com luz, com conforto, trazer um pouco dessa até personalidade. Suas coisas, né? Um pouco da sua memória afetiva. Exatamente, porque as pessoas passam tanto tempo, às vezes, no ambiente de trabalho, né? A maior parte do tempo, então, né, elas têm que se sentir bem para estar exercendo aquela função, né? E quem não se sente bem com alguma coisa sua, né? Exato. Com alguma memória, um afeto seu. Das empresas se tornarem um pouco mais humanas. Exatamente. E aí vem a humanização de novo, de não só tratar a relação empregado-funcionário, mas trazer tudo isso como uma grande comunidade para que as pessoas produzam melhor. E mais, né? Realmente, as pessoas produzem melhor e mais se sentem bem. Isso é um fato, não tem aquela pressão, né? de ter que ficar rigidamente sentada numa, né? É verdade. A gente está vendo agora um outro ângulo aí do projeto. Ambientes de estar também, com bastante memórias afetivas, alguns elementos mais quentes, muita obra de arte. A cota, o fundo. Enfim, tinha paredes com muitas obras de arte, deu pra ver antes. Então a gente faz todo um relevo de bronze, eu acho também. Isso é uma coisa que a gente conversa muito, né, Leone, sobre como a arte se inspira no design, o design na arte, como eles estão sempre caminhando
numa mesma direção, né? Como isso é importante, assim, essa observação. E é justamente isso que nos trabalhos que a gente faz de pesquisa, e inclusive dos grupos que a gente traz para a Europa, é justamente mostrar esse olhar também, aonde vem onde a inspiração vem de onde, né? Quem está conversando com quem. Então, a gente esteve na Fundação Prada em abril. Sim. E foi sensacional para encerrar a nossa semana de design na Fundação Prada, que tinha um monte de arte, conversava com o mundo atual. Era uma instalação de entrada maravilhosa. Com uma experiência sensitiva muito forte. E tudo aquilo foi se conversando e se misturando com tudo que a gente viu ao longo da semana, tanto nos estandes mais de produto, onde tudo se relacionava mais ao mercado e tudo ia se conversando e se conectando, assim. Como é importante isso, né? Porque é interessante, aliás, daqui a pouco a Fernanda vai explicar melhor. Hoje a gente vai estar às 6 da tarde na Mostra Elite Design, no ambiente Milas por aí, conversando sobre esse assunto aqui que a gente está dando um spoiler da semana, enfim, do festival de design lá de Londres, e também conversando um pouco sobre Milão e lançando já Milão 2019. E acho que vale nesse momento dizer que Milão tem várias áreas, né? Várias regiões, distritos de design mais experimentais, mais comerciais, mais de experiência, vários tipos, né? E que a gente sabe o que encontrar em cada um deles. Porque tem o Salão do Móvel de Milão, que é o evento mais conhecido, é o evento âncora. Então, é uma grande feira com 26 pavilhões. É um negócio enorme. Muito bem, mais o Salão Satélite. E no entorno, isso é uma cidade perto de Milão, em Roffiera, e em Milão tem essas regiões todas e tem eventos e lugares de moda, de arte, que, como a Fernanda disse, tu começa a fazer uma conexão e tu sai de lá com uma imagem formada, que não é simplesmente uma grande colcha de retalhos. Tu sai de lá entendendo um pouco mais o mundo, porque Milão não é só Milão, né? Tem Milão, tem italianos também, mas tem o mundo inteiro, né, Fernanda? Tem o mundo inteiro. Milão é um evento sensacional por isso. Ele é o maior evento de design do mundo, é onde todo mundo se encontra, onde o mercado bota o olho no primeiro momento, no início do ano, junto com as outras semanas que vão acontecendo no resto. Mas ali em Milão é que a coisa é séria, que a coisa se torna real para o mercado pela primeira vez no ano. E é muito grande, tu interage com pessoas do mundo inteiro e tem gente do mundo inteiro lá também, não só os italianos, como tu falaste. Então a gente vê o Brasil lá sempre representado muito forte pela Bri Brasil, por exemplo. A gente vê muita gente da Ásia, que hoje é um design que vem emergindo muito forte também. A gente vê gente dos Estados Unidos, a gente vê gente do Oriente Médio. Então é uma grande conjunção de culturas, todo mundo falando a mesma língua, que é o design, como ele interage na nossa vida e como tornar ela mais fácil. O design faz com que não vire uma torre de Babel, né? Porque todo mundo acaba se entendendo através do design. Tu falava em vários lugares do mundo, e eu lembro do design coreano, fiquei tão impressionada. Acho que foi uns 2 ou 3 anos atrás que a Triennale fez uma exposição entre as várias a Triennale é o Museu do Design em Milão, tá? A Triennale de Milano. Com o design coreano, é impressionante, porque eles têm um trabalho no bambu, nas fibras, que a gente não vê em outro lugar do mundo. Ou né? como o design indiano, que é uma coisa que a gente não está acostumada a se relacionar com. Em Londres ele é muito forte, porque tem essa bagagem da cultura indiana, Sim. né? Que foi a colonização que foi feita no início do século. Tem muito indiano lá, o indiano vem muito forte na arte, na moda e inclusive no design. Em Londres isso é muito natural de se ver, assim, a conexão é perfeita, digamos assim. Certo. E a gente está falando isso tudo também. Nós não vamos conseguir encerrar o assunto aqui, porque é muita coisa, né, Cris? É muita coisa para falar. Mas a gente vai continuar essa conversa hoje, às 6 da tarde, lá na Mostra Elite Design, como eu falei. Quem for para o evento, mostra a minha postagem no Instagram, aí vai pagar ingresso com um desconto, só R$17,50. E a gente continua essa conversa, a Cris trazendo essa bagagem toda, ela veio de Londres, uma das razões para o Brasil, para a gente fazer esse encontro, vai ser imperdível e a Cris já está intimada. Vamos lá, imperdível mesmo. Espero o pessoal de Porto Alegre lá, eu venho para o Brasil muito pouco, na verdade, menos do que eu gostaria, e é muito bom quando eu venho a Porto Alegre, a São Paulo, eu trazer essas experiências que eu vejo lá. Compartilhar. Compartilhar é diferente do que só fazer isso online ou via rede social.
Então é muito bom ter esse papo, essa humanização de tudo que a gente está vendo mundo afora. A gente vai ter que encerrar essa conversa, gente. Vamos deixar você agora com o Le Folk TV, com o Diego e a Vera. Mas a gente volta amanhã com o Ivan Andrade, várias outras atrações aqui no Arquitetura e Design. Beijo, te espero lá na mostra Elite Design às 6 da tarde. Tchau! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.